Olá, queridos, eu sou o pastor Israel, eu estou aqui na plataforma de ensino do Pódio. É algo muito importante, estou muito feliz e meu desejo é que a gente possa aproveitar muito bem esse tempo. Eu vou estar falando sobre o casamento em foco, eu vou falar sobre três temas dentro desse tema muito relevantes, que é comunicação, sexo e dinheiro. Para iniciarmos os nossos estudos, eu quero falar de algo que eu acho que é fundamental. E a gente vai ler isso daí, a gente vai ler sobre esse tema lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 e 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Antes de falarmos sobre comunicação, sobre sexo, sobre dinheiro, antes de começarmos a buscar ensinamentos que nos auxiliarão, nos ajudarão, a fim de termos uma boa comunicação com os nossos cônjuges, entendermos melhor sobre sexo e lidar melhor com dinheiro, eu quero falar como lidar com a vida. O fundamento de uma vida relevante, o fundamento de uma vida próspera, o fundamento de uma vida o fundamento de uma construção, né? Eu digo que o casamento é uma construção, a cada dia você vai aperfeiçoando o relacionamento, bem como a vida é uma construção, mas para que ela continue, para que ela seja próspera, que ela cumpra o seu papel, ela deve estar bem fundamentada. Então, antes de nós entrarmos nos assuntos que nos foi proposto falar, eu quero começar sobre o fundamento, aquilo que a gente não vê, mas se não existir, não chegamos a lugar nenhum, a casa não mantém-se de pé, tudo vem abaixo e nós não cumprimos o nosso papel. Eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Prático, objetivo, simples. Poxa, isso é assunto de igreja. Não, é assunto da vida de todos aqueles que querem prosperar. O texto em Salmos 25:14 fala desse relacionamento com Deus. A intimidade do Senhor é para os que temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu imagino que você deva ter um melhor amigo, eu imagino que você deva conhecer alguém que você confia muito, que você gosta muito. Provavelmente essa pessoa é aquela pessoa com quem você abre o seu coração, que você conta os seus segredos, os seus medos, as suas vergonhas. Com essa pessoa você tem intimidade. Eu quero falar que essa intimidade é importante que nós tenhamos com Deus. A intimidade do Senhor é para aquele que os teme. Ou seja, Deus dá da intimidade dele, Deus dá dos segredos dele, Deus abre o seu coração, ele conversa, ele fala para aqueles que o temem. Aqueles que faz conhecer a sua aliança, é para aqueles que se relacionam com ele. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, está lá em Salmos 25:14. Tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com o Senhor. E para que nós tenhamos isso, Ele espera que nós venhamos amá-lo, desejá-lo, entender qual que é o papel dele na nossa vida e qual que é o nosso papel nos planos dele. O temer não é medo, o temer é reverência, o temer é importância. Dar atenção, uma atenção de qualidade. E o outro texto nessa introdução, 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ou seja, tem uma ligação muito próxima. O que ele faz, o que ele fala, o que ele ensina, cara, é algo próximo da gente, algo que nos tem, que é acessível. Então, eu quero começar falando de casamento, focando o quê? O primeiro passo a ser dado, que é relacionamento com Deus. E no que diz relacionamento com Deus, eu quero estar falando aqui sobre três coisas que eu acho muito importantes. Três pontos fundamentais de como estarmos nos relacionando muito com Deus. O primeiro ponto é oração. Nós devemos ter um hábito de oração. Um hábito que nos leve a esse relacionamento, que nos leve a essa construção e que nos dê um fundamento firme para que nós possamos suportar todas as coisas. Mateus 6,6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto vos recompensará. A recompensa do Senhor é para aqueles que separam um tempo de qualidade para orar. Não basta orar, tem que orar num lugar onde Jesus tenha liberdade para falar, onde ele seja a prioridade, onde ele não vai estar sendo dividido com ninguém mais. A oração não deve ser feita em qualquer lugar, embora nós aprendemos na palavra que nós devemos orar em todo tempo.
Mas aquela oração de relacionamento, de bate-papo, de se aprofundar, de se melhor relacionar, é aquela oração que você faz sozinho. Onde o telefone não vai tocar porque você deixou ele desligado, onde ninguém vai entrar porque a porta está trancada, está devidamente organizado, todo mundo está avisado que naquele momento você está orando. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Crie hábito de oração, porque isso é bom para a tua vida, isso é bom para o teu relacionamento, isso é bom para o teu casamento, é bom para o teu esposo, é bom para o teu esposo, é bom para os teus filhos, é bom para todos se relacionar com Deus através de oração. Outro texto que eu separei para compartilhar com vocês hoje, Tiago 4,8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Dê um passo na direção de Deus, confie, creia, saiba que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é importante você chegar a Ele, e ao chegar a Ele, Ele prometeu, Ele chegará a vós. Ele procurará ouvir a sua vontade, a sua necessidade, mas principalmente, meu irmão, eu não quero dizer que... É verdade, Jesus é um remédio para todo tipo de necessidade, mas mais importante do que Jesus ser um remédio, Jesus, Ele é vida, Ele é alimento. Ele que te dá um crescimento normal. O remédio vem sempre combater um problema, uma doença. Mas o alimento, ele faz parte de um crescimento natural. Jesus é alimento. E como todo alimento, nós devemos ter acesso a Ele todos os dias. Nos chegamos a Ele e Ele chegará a nós e nos dará recompensa, nos dará capacidade, nos dará qualidade de vida que certamente nós poderemos aplicar isso na nossa vida conjugal. E outro texto em oração, lá está em Mateus 6,33, é um texto super conhecido, mas ele é super importante. E se nós tivéssemos cuidado com ele, cara, portas estariam abertas, não lidaríamos com as dificuldades, com os problemas, de uma forma muito diferente. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Querido, busque a Deus, busque a sua justiça, e saiba que isso é promessa, todas as coisas vos serão acrescentadas. Chegai-vos a Deus e chegará a vós, né? E a recompensa do Senhor está para aqueles que o temem, que buscam intimidade com Ele. Então, o primeiro ponto que eu quero estar compartilhando com vocês nesse estudo de semanas que nós haveremos de estar fazendo é relacionamento com Deus, e o primeiro ponto é oração. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com o conhecer a Deus. Nós falamos de conhecer a Deus através da oração, nosso bate-papo, o nosso relacionamento de amizade, de intimidade, onde a gente pede, a gente conversa, onde a gente se coloca diante dele, não só quando a gente precisa dele, mas porque a gente sabe que ele é importante. O segundo ponto é buscar a Deus através da sua palavra. Conhecer a Deus é fundamental, né? Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. A fé é aquela capacidade que nós temos de confiar, de acreditar em algo que não existe, de algo impossível, de algo que é muito difícil de fazer. A fé é aquilo que nós precisamos ter para poder agradar a Deus, e ela vem através da palavra. Se nós não ouvirmos a palavra, se a palavra não estiver dentro de nós, nós não teremos fé, nós não nos fortaleceremos na fé, nós não conseguiremos dar passos diante de grandes desafios. Então é fundamental que você tenha fé para acreditar que, por exemplo, aquilo que Deus colocou para você é teu. E se porventura você está passando uma dificuldade naquilo, que você tem que crer, porque Deus vai te ajudar a resolver aquele problema. E quantos são os desafios de um casamento? Quantas escolhas, quantos problemas nós lidamos? Eu diria que seria quase impossível lidar com nossos cônjuges, com o nosso casamento, com a nossa vida, se nós não tivermos fé, se nós não conhecermos as promessas, se nós não nos aprofundarmos nos princípios, sem nós conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. O outro ponto, lá em João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. Amados, a palavra também nos ensina que nós devemos nos desembaraçar das coisas do mundo. E esse desembaraço, essa liberdade vem na medida que nós conhecemos a verdade. Erramos por não conhecer as Escrituras, muitas vezes não sabemos como lidar em nossos relacionamentos, porque nós não sabemos a vontade de Deus. Muitas vezes teremos que fazer coisas não porque nós sentimos, mas porque nós conhecemos a verdade e nós temos prazer em obedecê-la. É lógico que é bom fazer as coisas quando a gente gosta, quando a gente se sente feliz e tudo mais, mas muitas vezes por conta de sentimentos, por medo, por raiva, por ter sido ofendido, por alguma pessoa não ter entendido, ou a gente não ter entendido alguma pessoa, vai ser necessário a gente lidar com aquela situação, não porque a gente está com vontade, porque a nossa vontade era assumir, mas por obediência. E a obediência
ela agrada. O Senhor prefere obediência a sacrifício. Então conhecer a Deus nos dá a oportunidade de nos desembaraçar, ficar preso em situações. Por exemplo, eu tive um problema com minha esposa teve um problema com seu marido. Isso me dá o direito de não conversar com ela, isso me dá o direito de não querer me relacionar com ela. É fundamental o relacionamento entre o casal. Mas eu não estou com vontade de falar. Mas eu aprendo que perdão não é sentimento, é atitude, é dever. E mais ainda, a gente aprende que o perdão nos liberta do que está nos amarrando. E em liberdade nós temos condição de fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Nada nos impede. E por fim eu quero falar sobre um testemunho que está lá em Mateus 4, que fala de como Jesus lidou com as tentações. Nós somos tentados todos os dias. E a melhor ferramenta que nós temos, a ferramenta que foi nos dada, é a palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela nos capacita, ela nos tira do problema e nos coloca além. Né? Jesus venceu Satanás e tudo aquilo que Satanás tentou lançar contra ele através da palavra de Deus. Então o segundo ponto tem a ver com palavra, conhecer a verdade para que ela te liberte, né? Conhecer a verdade para que ela te desembarace, conhecer a verdade para que ela te traga fé, vencer a tentação, vencer as dificuldades por conta da palavra. Lá nós encontramos promessas, lá nós encontramos princípios protetores, lá nós encontramos a vontade do Senhor, e é isso que eu quero que você saiba. Isso vai ser fundamental no teu relacionamento conjugal, na tua vida como um todo. E por fim, eu quero falar sobre prática, buscando a Deus através da prática, vivendo uma vida com Deus como alguém que pratica. Isso te ajudará muito. O texto de Lucas 11:28 diz assim: muito mais felizes, amados, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que os pastores, que os apóstolos, que os professores têm nos ensinado. Nós devemos trazer para o nosso coração, refletir, devemos colocar em prática, fazer com que aquilo que foi nos ensinado, que nós recebemos, faça parte do nosso dia a dia. Isso é fundamental. Ninguém vence uma maratona sem muito treinamento. Ninguém consegue chegar no final de um percurso sem antes treinar, se fortalecer, se esforçar, se preparar. E a prática nos dá essa condição. Amanhã eu vou estar muito mais preparado do que hoje, porque eu aprendi, eu conversei com Deus, eu orei, Ele me ensinou, Ele me falou, Ele me mostrou através da sua palavra, e eu peguei aquilo para mim, e eu não quero que aquilo fique distante, eu quero que aquilo faça parte da minha vida. Amados, nós estamos falando de comunicação entre os casais, e para que nós tenhamos uma boa comunicação, nós precisamos nos relacionar com Deus de verdade. Ele tem que fazer parte do nosso dia. As nossas respostas não podem estar sendo conduzidas somente pelos nossos sentimentos, mas por aquilo que nós vivemos com Deus. E quanto mais fortalecidos nós estivermos com Deus, quanto mais treinados nós estivermos na palavra do Senhor, será muito melhor o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Amém? Eu quero também falar de um outro texto que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos e estarmos rodeados por um número tão grande de testemunhas, venhamos nos embaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Amém? Então é uma prática, todo dia, uma corrida, uma caminhada, algo que nos vai levar a cumprir o nosso papel. O casamento, ele é um chamado, né? É algo que nós temos papéis, temos que cumpri-lo, e não é fácil, porque muitas coisas acontecem, peso, lutas, pecados, erros, falhas, né? Que tenazmente nos assedia. Ele fala assim, cara, vamos caminhar, porque tem muita gente nos olhando, para que ao cumprir esse propósito, não só nós chegamos ao alvo daquilo que foi estabelecido, mas também possamos dar um ótimo testemunho. E quando eu falo de testemunho, eu estou falando testemunho para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos. Aquilo que nós vivemos é um baluarte da glória do Senhor, e Ele quer que nós façamos isso com alegria, porque através das nossas vidas Ele irá se manifestar. E eu sigo aqui agora em Tiago 1:22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Recebi, põe em prática. O texto é muito claro. Deus não quer que sejamos religiosos, que participamos de algo sem objetivos,
quando você vem na igreja, você vem para adorar, você vem para amar o Senhor, agradecer a Deus. E o que você leva daqui é uma palavra, você leva um ensinamento, um direcionamento para quê? Para que você viva, para que você coloque em prática, para que as pessoas que estão lá no mundo, para que o seu casamento seja uma bênção, as pessoas sejam abençoadas. Então, atentar à prática é algo muito importante. E por fim, aqui no que diz respeito à prática da palavra, a prática da vida cristã, Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita dá liberdade. A palavra do Senhor nos dá liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nisso persevera, lute, se empenhe, se dedique. Se tem algo que nós devemos se empenhar, é no relacionamento com Deus, na prática da vontade do Senhor. Não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado, será bem feliz, será uma pessoa realizada. E nós queremos sermos bem-aventurados no nosso casamento, queremos ser bem-aventurados nos nossos relacionamentos, queremos ser bem-aventurados no nosso trabalho, na nossa vida como um todo. E qual é o segredo? Atentar bem à lei perfeita da liberdade e lutar para que ela seja uma prática na nossa vida. Quando nós escolhemos agradar a Deus, queridos, Deus se alegra conosco, Ele se sente honrado, né? Ele fica feliz, né? Nós damos motivos para a alegria do Senhor. Assim como Ele nos escolheu, hoje nós precisamos estar decididos por Cristo, escolhê-lo todos os dias da nossa vida, a cada momento devemos viver com Ele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegre ao Senhor com tua vida de oração, com tua vida de busca pela palavra, em cuidar de praticar tudo aquilo que Deus tem ensinado. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 25:12. O homem temente, aquele homem que vive aos pés do Senhor, Ele ensinará, Ele dará condições para que a sua vida seja uma vida abençoada. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que esses ensinamentos lhe coloquem num caminho de uma forma muito mais preparada, que te ajude nos teus relacionamentos. Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe grandemente a sua vida.